abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Espero que você creia nessa promessa que nós acabamos de ouvir sendo cantada aqui, de que Ele fará o impossível por você na sua vida essa noite, de que Ele fará uma obra especial no seu coração nesse lugar, nessa noite, e com certeza Ele é o Deus do impossível que nós servimos nesse lugar, o Deus que tem a palavra final. Não são os médicos que têm a palavra final, não são os empresários, não é a bolsa de valores, não é o pai, o filho, não é a esposa, o marido. Quem tem a palavra final é Deus, Ele quem diz o que vai acontecer. E se nós servimos o Deus do impossível, temos a convicção e a certeza de que Ele está controlando a nossa vida e também está controlando a nossa história. Que bom saber disso, viu, Mara? Que bom saber disso, Adriana, que nosso Deus é o Deus do impossível. A Mara, ela está se preparando para voltar embora para o Maranhão. Na verdade, a terra dela é aqui, mas ela está voltando para o Maranhão, onde ela tem residido lá por um bom tempo. E nós queremos aproveitar então, Mara, orar pela sua vida, né? Abençoar a sua vida, orar, né? Ela tem uma obra especial que o Senhor chamou para ela fazer naquele lugar, e tem algo que está acontecendo no Maranhão, e nós vamos orar pela vida da Mara nesse momento. Estenda a sua mão para cá. Obrigado, Pai, pela vida da Mara, obrigado pelo tempo que ela passou conosco aqui, pelo tempo de descanso, tempo, ó Deus, de cuidar das suas coisas pessoais. E agora, Deus, abençoe a tua filha nesse retorno, o seu marido, que, ó Deus, o Senhor possa guardá-los naquele lugar com uma bênção especial, que o Senhor possa levá-los em segurança e trazer, ó Deus, em graça e misericórdia também, cada um dos seus entes, sempre aos pés do Senhor Jesus, Pai. Abençoe tua filhinha, a casa dela, todas as posses, que o Senhor esteja cuidando e ampliando o território da tua filha e dando a palavra de bênção sobre a vida da tua serva, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?
Sejam bem-vindos aqui à nossa Terça da Esperança. Toda terça é uma expectativa muito grande no meu coração de imaginar o que Deus está fazendo. Então, se você tem algum testemunho para contar, por favor, nos procure durante a semana, nos procure, ou talvez antes do culto. Você pode entrar em contato, agendar o seu testemunho, para a gente poder colocar você aqui para contar para a igreja o que Deus está fazendo na sua vida, para você contar para a igreja o que Deus revelou, o que Deus fez no seu coração. Todas as terças nós temos uma oportunidade para testemunhar, mas a gente precisa que você faça isso previamente, nos avisando, para a gente poder agendar e para a gente poder ter um tempo precioso aqui para ouvir o que Deus fez na sua vida e também no seu coração. Não sei se você conhece, mas toda Terça da Esperança nós temos a oportunidade de começar uma nova campanha. Nós daqui a pouco começaremos a chamar as campanhas aqui à frente para intercedermos. Temos uma equipe de oração e de intercessão que nós temos buscado ao Senhor para Deus usar as nossas vidas para orar por você. Então você vem à frente, nós oramos por você e você volta a semana que vem e a gente continua com o nosso propósito de oração. São 7 semanas e quando você começa o seu propósito de oração, hoje, por exemplo, se você começar, já está valendo a primeira semana. Aí você pode pegar um cartãozinho, está aqui à frente, está no balcão ao fundo, na saída, e você pode voltar a semana que vem e continuar na sua segunda campanha, seu segundo propósito. São 7 semanas e nós temos como objetivo nessas 7 semanas apresentar a Deus nossa dependência. São 7 vezes que nós chegamos aqui falando: Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, estenda a tua mão. Senhor, fala comigo. E você vai percebendo que nas 7 semanas Deus vai trabalhando mais o seu coração, te fortalecendo ainda mais e ajudando você a crescer em fé, em graça e crescendo também nas vitórias que o Senhor tem para acrescentar na sua vida. Então, eu tenho a certeza seguinte: pode ser que no final da 7ª semana você não venha pegar, ou venha buscar, ou receba aquilo que você veio buscar, mas eu tenho certeza que você receberá aquilo que você precisa. Essa é a minha certeza. Faça a sua campanha, comece hoje. Eu tenho certeza que se você não receber o que você veio buscar, você vai receber o que você precisa: mais força, mais fé, livramento, discernimento, sabedoria para poder lidar com as circunstâncias e poder testemunhar que Deus é fiel e Ele faz grandes obras nas nossas vidas, certo? Eu tenho alguns avisos para passar para vocês, gostaria que vocês estivessem atentos. A partir de agora, de hoje, nós estamos encerrando as nossas inscrições para a festa do pijama. Então, lembrando você, papai e mamãe, que deu o nome do seu filho, você que fez a sua inscrição, nós estamos agora com as inscrições encerradas. Apenas lembrando você que é nesse próximo sexta-feira, dia 30 de setembro, nessa próxima sexta-feira, de 4 a 10 anos, as nossas crianças. Não esqueça de trazer 1 quilo de alimento para ajudar na nossa assistência social, na nossa igreja também, tá bom? Próximo aviso é que nós teremos sexta-feira uma vigília e sairemos daqui da frente do templo, se o clima estiver bom, sairemos aqui às 21 horas, tá ok? Então esse é o nosso propósito de oração, sexta-feira, vigília às 21 horas aqui, saída do templo. Próximo aviso: aos domingos nós vamos começar uma nova série de mensagens que vai culminar e terminar lá no nosso Mergulhando nas Águas Tranquilas, cujo tema desse ano será profundidade. Profundidade com Deus, profundidade espiritual. Chega de rasura, chega de superfície. É hora de a gente saber o que de fato significa ser um homem e uma mulher de Deus. E o próximo aviso é que você nesse domingo terá a oportunidade de fazer a diferença, fazendo e usando sua voz através do seu voto. Já que você não pode falar muitas coisas que gostaria, você pode fazer isso através do seu voto. Portanto, vote consciente. Pense bem naquilo que você vai fazer. Vote com discernimento. Conheça os seus candidatos. Ore pelos candidatos, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar pelo pleito eleitoral agora do próximo domingo, pedindo que Deus abençoe, porque o que nós podemos fazer é orar antes de que algum governante ocupe o cargo. Depois de que ele ocupou, ele é digno das nossas orações e do nosso respeito também, mas nós oramos antes por eles, para que Deus coloque uma pessoa lá nessa cadeira, para que Deus coloque nas cadeiras da nossa cidade pessoas que o temam e que conduzam a nossa cidade com moralidade, com integridade, com sobriedade, com sabedoria, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor, tá bom? E uma coisa que me espanta muito, uma coisa que eu não estava acostumado, e eu ouvi nos bastidores da cidade, visitando pessoas, conhecendo um pouquinho de Sertanópolis, é a realidade da compra de voto, que é uma prática muito comum em nossa cidade e para nossa tristeza. Então, a próxima frase, coloca para mim, por favor, a frase que está embaixo, pode dar um clique aí que vai aparecer a frase. A frase é a seguinte: quem vende o seu voto não é vítima da corrupção, é cúmplice.
Então a gente tem conscientizado essa comunidade. Eu já falei isso com os nossos membros no domingo e eu repito isso. Quem vende o seu voto depois não pode reclamar que é vítima da corrupção. Quem vende o seu voto não pode reclamar que tem que enfrentar filas no hospital enquanto um fulano desvia milhões da saúde. Quem é vítima, quem é cúmplice dessa corrupção, dessa venda de votos, acaba se tornando cúmplice dessa corrupção que é generalizada no nosso país. Começa em nós, irmãos. Então eu disse isso no domingo e repito. Se por um acaso você recebeu um valor para votar numa pessoa e hoje você tem a oportunidade de encontrar essa palavra aqui, vai lá, devolva o valor para essa pessoa e diga: o meu voto vale mais do que a sua compra. A minha pessoa vale mais, o meu caráter vale muito mais do que isso que você está oferecendo a mim por dinheiro. Vote consciente. Quem vende o seu voto não é vítima da corrupção, é cúmplice. Você participou disso, você se envolveu nisso e você se sujou com isso. Nesse domingo você pode fazer diferente na cidade de Sertanópolis. Você pode votar em pessoas sérias, pessoas que merecem de fato o seu voto, não pilantras travestidos de políticos que vão comprar o seu voto para conseguir uma cadeira e poder então desfrutar de um comodismo até mesmo financeiro nas suas cadeiras políticas, tá joia? Então pense bem sobre isso, nós vamos orar. Convidar o pastor João, por favor, pastor. O pastor João fez essa oração domingo. Se tem alguém aqui que está disputando, né, o pleito eleitoral, vereador, vice-prefeito, prefeito, alguém que está disputando, quiser colocar-se em pé para a gente conhecer, para a gente orar por você, você pode ficar à vontade também, tá bom? Isso aqui é um lugar para também a gente te conhecer, saber quem é você e depois no final até a gente poder trocar uma ideia e saber quais são os seus projetos antes do voto do dia 2 de outubro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o grande privilégio de podermos representá-lo nessa sociedade, ó Deus, e agora no domingo, ó Pai, através do nosso voto. Nós rogamos que Teu Santo Espírito venha estar nos dando discernimento, ó Deus, para votarmos no candidato que o Senhor tem para a nossa cidade, Deus, tanto para tanto o prefeito como a vereança, Senhor, que nós possamos estar votando realmente conscientes, Senhor, que o Teu Espírito nos capacite para que isso aconteça, ó Pai, que na nossa cidade realmente o nome do Senhor seja honrado também através das eleições, ó Pai. Nós pedimos que Tu estejas abençoando os filhos desta igreja, que vão estar representando a nossa igreja diante, ó Deus, dessa eleição. Pedimos que Tu estejas abençoando-os, ó Deus, que Tu estejas com a Tua mão de poder sobre eles e aqueles que estão no seu coração, que o Senhor quiser lá, Senhor, que Tu esteja confirmando a Tua direção, ó Pai. Pedimos pelo Reinaldinho, pedimos pelo Wagner, ó Deus, pedimos pelo Léo, pedimos pelo Glauco, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja realmente agindo de maneira poderosa, Senhor, que a Tua graça seja maior e melhor do que a própria vida na vida dos Teus filhos. Abençoe o Teu povo, abençoe a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor João. Nós temos também mais um vereador que é o Carlinhos, da nossa comunidade, né, pastor? Mas o Carlinhos também, que nós temos orado para que Deus abençoe e dar direção aos nossos colegas aqui em relação a esse sonho também político. Queridos, na frente da sua cadeira tem um envelope. Você pode fazer isso espontaneamente, é o que a gente quer. Você não é obrigado a fazer nada. Na verdade, alguém pode dizer: pastor, mas precisa recolher dízimo e oferta na terça-feira? É lógico que não precisar, né? Mas você precisa, porque é uma oportunidade de você ser abençoado. É uma oportunidade de você aprender a semear no reino. Uma oportunidade de você aprender a vir toda terça-feira aqui e separar algo que você quer levar no altar do Senhor, independentemente do valor. Pastor, qual é o valor que o Senhor aceita? Eu digo que o valor que o Senhor aceita é aquele que é dado de coração. O valor que o Senhor aceita é aquele dado de coração. Se é dado de coração, eu não quero nem ser bobo de poder falar num valor para você aqui essa noite. Faça isso de coração, de alegria, enquanto nós vamos cantar essa primeira canção. Nós temos as urnas aqui à frente. A gente vai cantar essa canção, você pode vir à frente, devolver dízimo, oferta, fazer a sua contribuição e ficar à vontade também para semear no reino, tá bom? Vamos ficar em pé? Cumprimente umas 20 pessoas aí perto de você, diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Crianças de 3 a 8 anos, por favor, podem vir à frente. Crianças de 3 a 8 anos, continuem em pé, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Nós queremos orar por vocês, para terem um tempo de ministração na presença do Senhor também. Aproveitar essa oportunidade de estar na igreja e ter um lugar para ser falada a linguagem de vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia especial. Abençoe a nossa salinha. Em nome de Jesus. Amém, isso aí. Agora a equipe de intercessão vem aqui à frente. Nós queremos orar por você que está na segunda, terceira, quarta semana de oração. Segunda, terceira e quarta semana de oração. Pode vir à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, você receberá a oração da nossa equipe de intercessão, ok? Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
decidi crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Declare isso. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Aleluia. É o que nós queremos, Pai. Mesmo que diante de nós, Senhor, todas as circunstâncias sejam difíceis, Senhor, nós temos um Deus que nós podemos confiar, que é soberano sobre todas as coisas. E é o que nós queremos declarar agora. Quão grande é o nosso Deus sobre todas as coisas. Quero convidar você para levantar suas mãos e declarar: quão grande é o meu Deus, e nele eu sou mais do que vencedor, mais do que vencedora. Eu sei que eu posso passar sobre as águas, eu sei que eu posso vencer as dificuldades, porque o meu Deus está comigo. E é isso que nós vamos declarar agora com toda a força do nosso coração. Deus, nós confiamos no Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Todos viram isso na vida de Jabes. Quão grande foi o Senhor na vida dele. Quão grande é o meu Deus. É o Deus da sua vida. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Queria convidar você para levantar suas mãos e nós declararmos só o refrão dessa canção agora, nos preparando para ouvir a palavra do Senhor, para receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. E nós vamos declarar mais uma vez: Senhor, nós confiamos em Ti. Não importa a situação que nós estamos no momento, nós temos a certeza que o Senhor é grande, é soberano sobre todas as circunstâncias.
coisas, Senhor. O Senhor é soberano sobre a enfermidade, sobre qualquer tipo de problema emocional, espiritual, Senhor. Tu és soberano, Tu és o dono da nossa vida, da nossa casa, Senhor. E nós confiamos no Senhor nessa hora. Nós não viemos aqui em vão, Senhor. Nós temos a certeza do Deus que nós cremos. Nós colocamos o nosso pé nesse lugar, Senhor, com a certeza de que o Senhor está conosco. E por todos os dias da nossa vida, nós vamos declarar: Tu és grande, Senhor. Tu és soberano, Pai. Não importa a resposta, não importa a situação, o nosso Deus é um Deus soberano. Levante a sua voz bem alto, as suas mãos, e declare: Tu és grande, Senhor, sobre todas as coisas. Aleluia! Se as nossas vozes, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Você está afirmando isso? Cantarei, quão grande Tu és grande, Pai. Todos hão de ver, sobre todas as situações e circunstâncias, o quanto o Senhor é grande na nossa vida. É o meu Deus. Tu és grande, Pai. Tu és grande, Senhor. Glórias a Teu nome, Jesus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Ele é grandíssimo. Quão grande. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grande. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Cantar verdades da palavra é muito melhor do que cantar as mentiras desse mundo. Cantar as verdades da palavra anima a nossa fé, fortalece o nosso coração. Uma vez alguma pessoa me perguntou: pastor, ouvir música do mundo então é pecado? Eu falei: eu prefiro gastar meu tempo ouvindo coisa que vai solidificar a minha fé, que vai alimentar meu coração e vai edificar minha alma. Então, gaste o seu tempo para ouvir coisas que dizem verdade sobre você, coisas que dizem verdade sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar nossa conversa a respeito da vida de Jabes. Jabes é um personagem ilustre das Escrituras. Ilustre em amplos sentidos, porque ele é ilustre porque no meio de uma genealogia sem fim, 500 nomes, aparece o nome dele destacado. E ele é ilustre porque o próprio texto diz. Você se lembra do que nós lemos aqui? E eu quero mostrar para você esse texto. Perdão, deixa eu voltar aqui. Isso. Eu quero mostrar para você o texto que diz: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes. Essa foi a mensagem da semana passada. E estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Jabes foi mais ilustre porque ele invocou o Deus de Israel. Perceba bem que Jabes não foi mais ilustre porque ele foi premiado com um destino melhor. Jabes não foi o mais ilustre porque ele nasceu num berço preparado para que isso acontecesse. Jabes não foi mais ilustre porque ele teve acesso a mais oportunidades. Jabes não foi mais ilustre porque ele conquistou o emprego dos sonhos. Jabes não foi mais ilustre porque enfim ele pôde ter filhos. Jabes não foi mais ilustre porque enfim ele pôde fazer a viagem dos sonhos. Jabes não foi mais ilustre porque ele teve a sua casa própria. Jabes foi o mais ilustre porque ele invocou o Deus de Israel.
uma coisa que veio para atrapalhá-lo, uma coisa que veio para impedi-lo, uma coisa que veio para bloquear a sua atividade, bloquear a sua existência, foi a oportunidade de ele alavancar, avançar e conquistar algo mais para a sua vida e para o seu coração. Portanto, Jabes é mais ilustre, não porque ele teve mais oportunidades, mas porque ele venceu mais obstáculos. Jabes foi mais ilustre, não porque ele teve mais acessos a condições de triunfar, mas porque ele triunfou mesmo não tendo condições para isso acontecer. Jabes, a palavra Jabes significa aquele que causa aflição, aquele que traz dor, aquele que provoca sofrimentos. Um homem que nasce com um rótulo desse não tem muita chance de ser muito bom na vida. Porém, Jabes supera todas as dores, todas as dificuldades, todas as limitações que a vida lhe impõe, para ele poder então avançar, crescer, desenvolver, viver uma vida livre e desimpedida do seu trauma do passado e poder viver uma vida de vitória e triunfo. Jabes é uma pessoa ilustre, irmãos. Uma pessoa ilustre porque não conhece os limites. Uma pessoa ilustre porque ele desafia os limites. E uma pessoa ilustre porque ele simplesmente ignora os obstáculos e os limites que se impõem diante dos seus olhos. Por isso o tema dessa noite que eu gostaria de falar com você é este: ampliando o território. Porque o texto de Jabes, como nós lemos aqui, diz na segunda parte da sua oração: tomara que me abençoes, e segundo, que estenda os meus termos. Na sua tradução talvez esteja: que amplie os meus territórios, que amplie o meu território. A palavra limite para nós é uma palavra muito comum. Você, por exemplo, hoje chegou aqui nesse lugar e disse: eu estou no limite, pastor. Estou no limite do meu casamento. Eu já não consigo mais. Eu cheguei no ponto agora de desistência. Eu cheguei naquele ponto agora que não vejo mais solução, não vejo mais alternativa, não vejo mais condições para poder desfazer todo esse embaraço, essa confusão, essa angústia que toma conta de mim. Talvez você chegou aqui dizendo que está no limite da sua vida de saúde. Você já não aguenta mais fazer tantos exames, você não aguenta mais submeter a tantos tratamentos, e parece que esses tratamentos não reagem. Talvez você chegou no limite como pai e disse: eu não consigo mais, eu cheguei no meu limite, eu já me esforcei, já fiz de tudo para ser um bom pai, já fiz de tudo para conquistar a confiança e o reconhecimento dos meus filhos, mas tudo que eu tenho em casa são alguns adolescentes rebeldes, alguns jovens que não se submetem à minha autoridade. Talvez você chegou aqui no seu limite com os seus estudos. Você disse: eu leio, eu estudo, eu me imponho nisso, eu me empolgo com os estudos, mas chega na hora eu não consigo desenvolver, chega na hora eu não consigo ter as notas necessárias, eu estou no meu limite. Limite é uma palavra constante para nós, não sei se vocês já perceberam. Nós temos limites de velocidade quando vamos andar na rodovia, nós temos limites de peso quando vamos entrar no elevador, nós temos limite de altura, nós temos limite de profundidade, nós temos limite, eles cercam a nossa existência, eles estão em todo momento dizendo até onde podemos ir. E é exatamente esse o papel do limite. Quando ele se coloca no seu vocabulário, quando ele se coloca na sua vida, ele diz até onde você pode ir. Ele disse então para você essa noite: você chegou no limite do seu casamento, então é até aqui que você pode chegar, você não pode avançar mais. Você chegou no limite do seu estado profissional, você chegou então até onde você pode ir, você não pode avançar. Então a palavra limite, ela também nos engana, ela também nos coloca algumas mentiras. Por quê? Porque nós não somos seres totalmente limitados. Nós somos limitados pelo pecado. O pecado impõe alguns limites naturais na nossa vida e nós temos que lidar com isso. Um grandes limites é a morte. Não há como você contornar, driblar, mas a verdade é que a morte é um limite natural para todo ser humano e não tem como a gente se desfazer disso. Mas o inimigo se apropria da palavra limite para dizer então que você não tem condições. Então você começa a acreditar em algumas mentiras, dizendo que você não pode ser um melhor pai, que você não pode ser um melhor patrão, que você não pode ampliar o seu território emocional, que você não pode conquistar aquelas coisas que você tem sonhado, idealizado, que o seu limite é assim, que você nasceu nessa família, que você nasceu com essa deficiência, que você nasceu com essa falta, que você nasceu com essa necessidade, e que a vida para você é mais difícil do que para os outros, e aí você vai se acomodando com os limites que o inimigo vai contando para você. Preciso lhe dizer uma verdade: limites naturais nós temos como seres humanos, mas existem alguns limites
espirituais que o inimigo está mentindo para você e para mim, para nos manter engaiolados, para nos manter aprisionados, para que a gente não possa alçar voo e descobrir a nossa verdadeira identidade no Deus que é ilimitado. Você nasceu para voar, você nasceu para vencer. Você não nasceu para viver sem dificuldades. Você não nasceu para viver sem lutas. Mas certamente você nasceu para vencer batalhas na sua vida, porque senão a palavra de Deus também está enganando-nos. A palavra de Deus diz que em todas as coisas a gente é vencedor. Seja na luta, na adversidade, na vida, na morte, na escassez, na abundância. Em tudo isso não há limite para nós. Em tudo isso as circunstâncias não limitam o nosso campo de visão. A gente sempre enxerga além, a gente sempre olha além, a gente sempre vê a possibilidade de voar acima dessas coisas. Por isso que a palavra de Deus diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, como águias voarão, não é? Renovam as suas forças e voam. Nós fomos feitos para voar. Existem alguns obstáculos na sua vida que não são naturais. Existem alguns obstáculos que são de ordem espiritual e que você não se atentou ainda, que você nasceu assim e disse: não é assim, sempre foi assim na minha casa. Eu sempre tive que lidar com o marido alcoólatra mesmo. O meu pai foi alcoólatra, é natural que o meu marido seja assim. A minha mãe foi traída várias vezes e sempre se submeteu, sempre foi aquela boa cozinheira em casa, e eu também tenho que ser dessa maneira. Então você vai se acostumando a alguns limites que não foram projetados para você. Você vai encarando algumas mentiras que vão impedindo você de voar e vai engaiolando você nessa terra. Um exemplo muito claro disso é aquela velha ilustração que você conhece, já mandaram para você não sei quantas vezes no seu WhatsApp, a ilustração de águia ou galinha. O que você é? Porque conta-se a história que uma certa águia, um ovo de águia foi colocado de uma maneira descuidada dentro de um galinheiro. E uma galinha então começou a cuidar daquele ovo e começou a chocá-lo cuidadosamente. Então nasce um filhote de águia. Ele não nasce como os outros pintinhos. O ovo já é maior, a aparência já é diferente. E quando nasce aquele filhote de águia, ele já é diferente de todos os outros pintinhos. Mas ele foi criado no meio das galinhas. Ele aprendeu a ciscar, ele aprendeu a bicar o chão para conseguir os seus alimentos. Como as outras galinhas não alçam voos, e como ele nunca viu nenhuma galinha voar, ele acredita que ele também não pode voar. Ele acredita que ele também foi feito para viver ali apenas naquele viveiro. Ele é uma águia, mas foi criada como um pintinho. Ele é uma águia, mas se habituou a viver no meio das galinhas. Ele é uma águia, mas não consegue voar, porque ele olha os demais e diz: se eles não voam, é provável que eu também não voe. E essa ilustração mostra que muitas vezes nós somos criados em ambientes, inclusive espirituais, que vão limitando a nossa identidade e vão dizendo: se eles não voam, você também não pode voar. Se eles não conseguem, você também não vai conseguir. Se eles entregaram um currículo e não foram chamados, você também não será chamado. Se eles estão fechando as portas, se prepare, você é o próximo. Se ela foi traída, não se esqueça, você também está na linha de tiro. Se ele foi reprovado no vestibular, quanto mais você, na sua incapacidade mental. E então você vai vivendo nesse galinheiro constante e esquecendo que você foi criado para ser águia, que você tem um Deus que tudo pode, que você tem um Deus que pode te fazer voar, um Deus que pode abrir portas onde não há portas, caminhos onde não há caminhos, pode trazer as coisas à existência como se não existissem, e você acomodado então na mesmice do galinheiro, esquece que você foi feito para voar. Eu gosto daquela canção que diz assim: campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Deus deu asas, mas quem faz o voo somos nós. Deus deu asas para cada um de nós, para planarmos acima das circunstâncias que nos limitam, que se impõem sobre as nossas vidas, mas quem faz o voo é você. Quem faz o voo sou eu. É a nossa capacidade de olhar para além do galinheiro e dizer: opa, eu não nasci para viver essa mesmice, eu não nasci para viver essa miséria. Minha família pode ser melhor, o meu trabalho pode ser mais alegre, o meu coração pode ser mais fervoroso, a minha fé pode ser mais robusta, a minha casa pode ser mais abençoada. Você entende que há algo além desse viveiro, você entende que há algo além daquela cerca que te limita. É isso, irmãos. Jabes é essa pessoa que foi criado num ambiente limitador, foi criado num ambiente de marginalização, foi criado num ambiente de vulnerabilidade social, quem sabe, mas Jabes olha para o seu contexto e diz: não, eu vou no meu pai. O meu pai sabe que eu nasci para voar.
O meu Pai pode me dar asas e eu posso fazer novamente o meu voo. Eu fui chamado essa noite para dizer isso para você, nesse lugar. Você entrou aqui dizendo que você está no seu limite. Você entrou aqui dizendo que você não tem mais forças. Você entrou aqui dizendo que agora já acabou. Você entrou aqui numa mesmice, num pessimismo, dizendo a minha vida vai ser sempre assim. E o Senhor pede para que eu lhe dê essa mensagem, de que ainda não acabou, de que você não pode se acomodar a algo aquém, quando o que Ele quer lhe dar está além. Você não pode acomodar a algo que está aquém, quando o que Ele quer lhe dar está além. Você é quem decide se você vai permitir que os limites impeçam você de caminhar, ou se os limites vão projetar você para viver aquilo que Deus sonhou para o seu coração. É você quem decide isso. Porque limites faz parte do seu vocabulário, do meu vocabulário, mas não faz parte do vocabulário de Deus. Deus não conhece essa palavra. Deus não sabe que isso existe, como isso se põe. Deus não usa essa palavra limite não existe no linguajar de Deus. E é isso que a gente precisa aprender, meus irmãos. Olha só para a sua terra. Olhe só para o nosso globo terrestre. Quando você olha para o horizonte, o que você vê? Você vê que tem mais horizonte. E se você chega até o horizonte, você vê que tem mais coisa lá para frente. E se você avança um pouco mais, você chega na atmosfera. Se você avança um pouquinho mais, você sai para os lados da estratosfera. Se você avança um pouquinho mais, você já consegue ver as galáxias. Se você consegue avançar um pouquinho mais, você vê um universo. E você vai indo. Isso não tem fim. Um Deus que não conhece limites. Um Deus que criou todas as coisas. Nós temos os melhores microscópios. Nós temos os melhores telescópios. Nós temos as melhores condições de fazer explorações espaciais. Mas ainda não conseguimos definir qual é o limite do nosso universo. Sabe por quê? Porque quem o criou não conhece essa palavra. Quem o criou não sabe o que é limite. E quem o criou, quem criou você, quem criou a mim, não sabe o que é essa palavra. Eu posso estar limitado por uma circunstância. Eu posso estar limitado por um diagnóstico. Eu posso estar limitado por um contexto econômico. Eu posso estar limitado por uma família na qual nasci. Mas não estou limitado quando se trata do Deus que tudo pode. Eu não estou limitado quando se fala do quão grande que é o meu Deus. Isso não é limite. Não há impossíveis para Deus que tudo pode fazer. Agora existem muitos limites que você coloca no seu coração e que o inimigo usa para mentir para você. E eu quero mostrar para você de uma maneira muito clara o que é isso. Vamos lá. Próxima tela, por favor. Eu queria ler esse texto com vocês. Isso, esse aqui. Gênesis 15:5. Diz assim a palavra do Senhor. Então o levou para fora da tenda e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a sua descendência. Deus encontra Abraão, que na verdade ainda era Abrão. O Abrão havia recebido uma promessa de que ele seria pai de multidões. Mas os seus anos tinham sido numerosos já. Ele já chegava na casa dos 90 anos e nada tinha acontecido. Já ultrapassou, o seu aniversário de 90 anos e nada tinha acontecido. Um dia ele está deitado na sua tenda. Um dia ele está dentro da sua caverna. Um dia ele está fechado no seu mundinho. Talvez deprimido, entrou, apagou a luz, trancou a porta e disse: ninguém me incomoda, porque está tudo errado na minha vida. Talvez Abraão fez aquilo que você fez essa semana. Você entrou no seu quarto, fechou e disse: todo mundo se afasta, porque a minha vida está numa desordem. Porque eu não consigo ver solução. Porque não há esperança, não há alegria, não há sentido. Abraão entra na tenda, fecha a porta, apaga a luz e diz: deixa eu ficar quietinho. Só que Deus o encontra nessa tenda e fala assim: Abraão, vem aqui para fora, vem para fora. A mesma coisa que ele faz com Lázaro. Ele não vai buscar Lázaro dentro do túmulo, ele diz: Lázaro, vem para fora. Deus nos chama a uma atitude, Deus nos chama a sairmos da condição da escuridão para a luz. Deus nos convida a tomarmos uma atitude. O Salmo 61 diz assim: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Não é a glória vem do Senhor vem sobre ti. Levanta-te e resplandece. É a sua ação, é a sua atividade. Então Deus chama Abraão e sai. Chama Abraão e diz: sai da tenda, Abraão. Vem aqui para fora, que eu vou mostrar para você uma coisa. Olha para o céu. Olha para o céu. O que Deus está fazendo com Abraão aqui? Primeiro ele tira da tenda. Irmãos, nós precisamos sair da tenda. A tenda é limitadora. Jabe sabia que a tenda era cruel. Jabe sabia, se ele ficasse enclausurado nas suas dores, se ele continuasse se revolvendo na lama dos seus rancores,
Se ele continuasse se alimentando das suas derrotas, ele iria viver o resto da sua vida aquilo. Jabe sai da sua condição, vai até a presença de Deus e diz: Deus, por favor, me abençoa e amplia meu território, aumenta a minha tenda, Senhor. Amplia minha oportunidade de ser abençoado, amplia minha oportunidade de viver. Ele sai da tenda, ele sai do comodismo, ele sai da mesmice, ele sai do claustro. Irmãos, Deus faz o mesmo com Abraão, diz: sai da tenda. E Deus chama você para a mesma coisa. Deus chama você para sair da tenda, saia da caverna. Saia dessa escuridão, dessas trevas. Você senta na mesa do jantar, é o mesmo problema na cabeça do marido. Você sai com a família para passear, é o mesmo problema na cabeça da esposa. Você entra para trabalhar, é a mesma murmuração, a mesma lamúria, a mesma preocupação. Você sai desse lugar, os mesmos pensamentos tomam a sua mente, as mesmas ansiedades ocupam o seu coração. Deus diz para você essa noite: sai da caverna, sai da tenda, olha, veja o maior, veja o infinito. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, olha o horizonte. Vê se você consegue ter noção do que é isso. Vê se você consegue saber o que eu sou capaz de fazer. Vê se você consegue contabilizar aquilo que eu posso realizar. Irmãos, Deus é grande demais para que eu o contabilize. Deus é grande demais para que eu possa catalogar os seus feitos. Deus é grande demais para que ele seja restrito a um diagnóstico médico. Deus é grande demais para que ele seja restrito a uma assinatura de um divórcio. Deus é grande demais para que ele fique restrito numa reprovação no vestibular. Deus é grande demais para que ele fique restrito numa carta de demissão. Deus é grande demais, irmãos, para que a gente olhe, contabilize e diga: é só isso. Deus é maior. Deus é maior que as suas lutas, Deus é maior que as suas dores, Deus é maior que os seus sofrimentos, mas precisa sair da tenda, precisa parar de se revolver na lama, precisa parar de ficar chamando autocomiseração. Oh, tadinho de mim, ninguém tem piedade de mim, eu casei errado, eu vivi. Está na hora de sair da tenda, minha irmã. Está na hora de parar de culpar os outros e parar de ficar reclamando da vida e falar: é a minha oportunidade de olhar para o infinito e dizer: aquele que não conhece limites sabe que eu também não posso viver esse limite. Aquele que não sabe o que é limites pode me pegar aqui e me colocar ali num piscar de olhos. Ele é poderoso para reverter quadros, ele é poderoso para mudar situações, ele é poderoso para fazer o impossível, irmãos. Não, você não entendeu. Ele é poderoso para fazer o impossível. É para você, não é para mim não. Quer dizer, é para mim também. Eu recebo em nome de Jesus, mas é para você. Se aproprie disso, receba isso, abrace essa verdade. Agora, se você pode contar, será que você pode contabilizar? Será que você pode saber o que o seu Deus pode fazer? Não. Quando você está diante dele, você só pode dizer uma coisa: quão grande é o meu Deus. Agora olha só. Jabe se recusa em ficar na sua tenda e fala: Senhor, amplia minha tenda. Porque a palavra território lá é tenda. Jabe está pedindo assim: Senhor, amplia minha tenda. Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, Abraão. Vem aqui para você ver o que tem do lado de fora. Tem vida, tem milagre, tem o ilimitado, tem o impossível para acontecer. Mas olha só que texto interessante esse de Isaías 54. Veja só o que diz: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha que texto lindo, que texto que a gente tem que memorizar, rememorar, relembrar e colocar no nosso portfólio constantemente. Olha aí: amplia o lugar da tua tenda. Se prepare. Não dá, irmãos. Não dá para receber o milagre sem se preparar para isso acontecer. Quando Jesus queria transformar a água em vinho, o que ele fez com os serventes? Falou: vão lá e encham as talhas. Mas encham as talhas. Ele tem a sua parte no milagre, tem a sua parcela na ação sobrenatural de Deus. Amplia a tua tenda. Vai lá, pela fé. Amplia as cordas, aumenta as cortinas, estica o tecido, faz a sua parte. Porque eu vou mandar gente lá dentro. Eu vou ampliar o seu território. Tem a nossa parte, irmãos. A nossa parte de tratar a nossa casa. A nossa parte de nos capacitar para o ambiente de trabalho. A nossa parte de estudar para o vestibular. A nossa parte de pedir perdão. A nossa parte de se humilhar. A nossa parte de reconhecer o outro. Tem a nossa parte, mas também tem a parte de Deus. Deus não vai fazer sozinho. Deus não vai fazer enquanto você não ampliar a sua tenda. Enquanto você não sair.
Enquanto você não deixá-la, Deus não vai fazer. Agora ele diz assim: não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O que é isso aqui? Firma bem as tuas estacas. Duas coisas. Primeiro, tem que se firmar bem a estaca pelo que está dentro. As coisas vão acontecer tão volumosamente que a estaca tem que estar firme para não cair a tenda. Então a coisa vai abundar tanto, porque o texto diz que você transbordará para a direita e para a esquerda. Olha só, e a tua posteridade. Então é mais ou menos assim. Quando eu falo direita e esquerda, está dizendo do todo, o completo. Deus está dizendo para os nossos corações, através dessa mensagem, o seguinte: você vai transbordar, mas tem que firmar a estaca, porque transbordar sem princípios pode ser ruína. A bênção de Deus, sem uma estrutura, sem um fundamento, pode ser perigoso. Então, antes de você transbordar, firma bem as suas estacas, coloque bem os seus princípios, veja o solo em que você está fincando os seus propósitos, veja onde você está pisando os seus pés, veja onde você está determinando os seus sonhos. Firma bem as estacas antes disso acontecer. Coloque os seus princípios. A gente conhece muita gente, irmãos, que estava com uma capacidade muito grande para ser um bom gerente, um bom homem, para ocupar um cargo elevado de uma empresa, e quando chegou lá, chegou a bênção, gerente, promoção, alto salário, alto escalão, mas que quando chegou lá, ruiu. Por quê? Porque não tinha estaca. Transbordou financeiramente. O salário, a conta já não continha de quanto dinheiro que estava entrando. Os empregados ao seu dispor, ao seu posicionamento dentro da empresa, transbordou, mas as estacas não eram sólidas. Se envolveu com a secretária, gastou o seu dinheiro no prostíbulo, se envolveu com corrupção, acabou se perdendo dentro da empresa, foi demitido e acabou sem nada. Quando o volume chega sem estar firmado em princípios sólidos, a ruína está bem perto de acontecer. Então essa é a primeira coisa. Antes disso acontecer na sua vida, antes das coisas avolumarem, antes de você transbordar na sua vida, no seu casamento, na sua história, coloca bem as estacas para não correr o risco de ruir. Agora, as estacas também têm um outro sentido. Elas seguram contra o vento de fora. Ela sustenta aquilo que está dentro, aquilo que está protegendo, mas ela também sustenta quando os ventos vierem contrários. Tem gente que quer a bênção, mas não quer firmar as estacas. Quando o vento vem, leva a tenda, leva tudo. Molha a cabeça de todo mundo. E todo mundo fica triste e chateado, porque não pode se sustentar diante de uma ventania, de uma tempestade. Irmãos, a sua vida, a minha vida, ela é recheada de tempestades. Há muitos problemas cotidianos que a gente tem que lidar. Vento constante na família, vento constante nos relacionamentos interpessoais, vento constante na empresa, vento constante no trabalho, vento constante. Quem aqui não vive sob ventos? Quem aqui não vive sob pressão desse mundo moderno? Quem não vive nessa condição? Agora, esse texto diz: firma a tua estaca, para você segurar quando isso transbordar, e para quando os ventos contrários vierem, você resistir firme. Agora, irmãos, todos nós sabemos qual é o melhor lugar para colocar uma estaca. Onde é o melhor lugar para firmar uma estaca? Na rocha. É lá que ela fica, e é lá que ela permanece. A palavra de Deus diz que Jesus é a rocha. Se você quer firmar as estacas para transbordar na sua vida, e você não ser refém desse transbordamento, você não ser vítima de uma bênção que empobrece, porque nós vimos a semana passada a bênção que enriquece, então firme suas estacas na rocha, é Jesus Cristo. Não é nessa igreja, não é nesse pastor que fala a vocês, é em Jesus Cristo. Firme as suas estacas na rocha. Quando o vento contrário vier, a sua estaca estará firmada em Jesus Cristo. Firme, em profundidade, para resistir às lutas que vêm sobre o seu coração. Agora, perceba só o que o texto vai dizer em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Olha só que texto bonito, gente. Abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Agora, sabe por que eu estou chamando você a sair do viveiro? Sabe por que eu estou dizendo para você que não dá para viver como galinha quando nós somos águias? É porque nós temos uma identidade de águia. Olha só quem nos fez. Aquele que não conhece o limite, foi Ele que nos fez. E olha o que Ele faz por nós. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa, muito mais abundantemente, de uma maneira muito mais transbordante. Deus é poderoso para fazer mais do que você pede. Pensa uma coisa boa para você agora. Pensa aí, vai.
Pensa o que você gostaria de receber agora. Pensa bem o que você sonha daqui 5 anos. Pensa bem o que você sonha para os seus filhos. Pensa, olha esse texto agora. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Se você pensou alguma coisa boa, Ele pensou bem melhor ao seu respeito. Bem melhor. Os planos dele são maiores que o nosso. Os planos dele excedem os limites dos nossos. Os sonhos dele excedem os limites dos nossos. Para ele nada é impossível. E ele faz transbordar. Na nossa vida não há limites. Quando o que se fala é que nós estamos firmados na rocha. Na nossa vida não há limites. Quando nossas estacas estão em Jesus Cristo. Na sua história não há limites. Quando você confia em Deus, todo mundo desistiu. Todo mundo ficou para trás. Me faz voar. Eu creio num Deus que me faz ir além. Eu creio num Deus que derrama sobre mim abundantemente. Não, vocês não entenderam de novo. Acho que está difícil, irmãos. Eu creio e eu acredito que você crê num Deus que derrama sobre a sua vida abundantemente. Irmãos, eu fui numa igreja esses dias e conforme o pastor pregava, o povo levantava e falava assim: come on, pastor, vamos lá, vem mais. Vou falar assim: vem mais, isso é para mim, pastor, eu recebo, entendeu? Pode vir, pastor, eu quero isso aí para a minha vida, eu quero. Irmãos, isso aqui é palavra semeada, isso é semente sendo lançada, é semente sendo jogada no coração, é para a sua fé, é para você levar durante a semana, é para a sua luta de amanhã. Então você crê num Deus que faz o impossível nesse lugar, amém? É isso, eu creio nisso. Agora, um Deus que faz transbordar, peraí, isso me faz lembrar um outro texto, e eu quero terminar com vocês aqui. Salmo 23 diz assim: unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice, você. Olha aí, gente. Unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Recapitulando, eu sei o que é limite. A minha natureza humana impõe limites, porque eu sou o resultado de uma obra de Deus sem limites, que experimentou o pecado e agora tem limites. Porém, eu creio num Deus que não há limites, e Ele pode fazer muito mais do que eu penso e imagino. Portanto, quando eu estou na minha limitação, eu posso invocar o Deus da minha limitação. Invocar o Deus que pode transpor as minhas barreiras e superar os meus obstáculos. E quando eu entendo que o meu Deus tem muito mais do que os limites que tomam conta do meu coração, olha o que eu descubro e olha o que eu vejo. Transbordarás para a direita e para a esquerda. Isaías 54 nós lemos aqui essa noite. Ora, aquele que é poderoso para transbordar além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, abundantemente, a palavra é transbordantemente. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, queridos irmãos, nós estamos falando de um Deus que é transbordante. Nós estamos falando de um Deus que vai encher a sua vida de vida de novo. Nós estamos falando de um Deus que vai encher sua casa de paz. E não é pouca paz, é para transbordar. Nós estamos falando de um Deus que vai encher seu coração triste de alegria. E não é pouca tristeza não, é tristeza para transbordar. É tristeza para falar para as pessoas, é alegria para transbordar. É alegria que vai transbordar dos seus olhos, do seu coração. Não é tristeza que vai transbordar, é alegria, é paz, é realização, é sonhos. É um Deus transbordante que a gente serve aqui nesse lugar. Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. E eu queria que você ficasse com essa palavra. Jabes disse: Senhor, transborda então. Transborda a minha vida. Transborda meu coração. Eu queria que você fizesse essa oração hoje também. Eu não sei quais são os limites que você entrou carregando. Eu não sei quais são os limites que você entrou vivendo. Eu sei que a gente sabe o que é limite, mas Deus não sabe. Então vá até Ele, invoque-o e espere transbordar. É um Deus que transborda, que não dá por medida, mas faz transbordar o seu coração. Quando o Davi fala: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, sabe o que significa? O que eu tenho é menor daquilo que o Senhor tem para me dar. Eu vou repetir para você entender melhor. Quando Davi fala: unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, ele está dizendo: Senhor, eu estou preparado para receber uma quantia, mas o que o Senhor tem para me dar ultrapassa aquilo que eu posso imaginar. É transbordante. O que eu tenho é menor daquilo que o Senhor tem para me dar. É isso que eu queria que você entendesse essa noite. Jabes diz: Senhor, amplia meu território, amplia meu território, amplia minha tenda. E eu queria que você, ao cantar essa canção, quão grande é o meu Deus, você lembrasse de um Deus que não há limites, um Deus que é infinito, que é tão grande que não se pode contar, e firmasse as suas estacas, porque está para vir algo sobre a sua vida que vai ser transbordante. E se os ventos soprarem, você não vai desistir, porque a sua tenda permanecerá firme, cheia da graça, do amor e da bênção de Deus sobre a sua vida. Vamos ficar em pé?
Convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente, por favor. Nós temos os cartõezinhos de campanha. Se você hoje quer começar uma campanha e hoje será o seu primeiro dia desse Deus transbordante, eu creio que no final de 7 semanas você estará transbordando de fé, de esperança e de alegria. Comece sua campanha hoje. Nós vamos orar para aqueles que estão na 5ª, na 6ª, na 7ª semana e na 1ª. Aqueles estão na 5ª, na 6ª, na 7ª semana, e você que vai começar hoje, nós vamos orar por você enquanto cantamos Quão Grande é o Nosso Deus. Se você crê mesmo, levante as suas mãos assim e diga: quão grande é o meu Deus. Os meus limites eu desconheço, porque maior é aquele que está em mim. Quão grande é o meu Deus.
e todos hão de ver quão grande é o Mais uma meu vez, Deus. só as vozes, mais uma vez. Eu quero que você coloque para fora isso, para dizer para o inimigo isso. Pode dizer. Quão grande Diga para o inimigo isso. Ele que está afrontando e dizendo: você perdeu. Ele que está com o dedo apontado dizendo: você não tem condições. Diga isso para os seus problemas. Diga isso para o seu limite. Coloque para fora e diga: quão grande é meu Deus. todos hão de ver Todos vão ver isso. Vão contemplar. quão grande Quão grande. Quão grande. Quão grande. Quão grande Ele é. Quão grande é o seu Deus. Deus, nós declaramos isso. Quão grande. quão grande é o seu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Pai. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande Eu declaro essa noite nesse é o lugar. meu Deus. E todos hão de ver quão grande. Senhor, nós declaramos nesse lugar, Pai. Nós entramos aqui limitados, aprisionados, muitos de nós aqui encarcerados por situações, por ocasiões que limitam os nossos olhos, que não deixam ver, ó Deus, o teu livramento, que não deixa ver, ó Deus, a sua mão poderosa. Muitos de nós, ó Deus, estamos olhando para nós mesmos, muitos de nós estamos trancafiados em quartos escuros, sem olhar com esperança para um amanhã de vitória e de vida. Por isso, essa noite, Pai, no nome de Jesus, todas as barreiras, todos os limites que se colocam contra nós, que se colocam contra a tua filha, contra o teu filho, todos os limites, ó, mentirosos do inferno, que tem feito essa pessoa, Deus, viver numa miséria espiritual, viver um coração apertado e judiado. Senhor, nós declaramos nesse lugar que as barreiras cairão, as muralhas estão por terra, os limites foram desfeitos e o Senhor está ampliando o nosso território. O Senhor está ampliando a fé dessa mulher, o Senhor está ampliando o sonho desse homem, o Senhor está ampliando a bênção nessa casa, o Senhor está ampliando a prosperidade nesse coração. Pai, nós oramos e nós declaramos que estamos nos apropriando da bênção de termos o nosso território ampliado, e as nossas estacas estão firmes em Jesus Cristo nosso Senhor, e viveremos o melhor do Senhor na nossa vida e no nosso coração. Se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Uma boa semana, irmãos. Deus abençoe.